Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero acolher você que está aqui comigo hoje. Você que nos acompanha pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que me acompanha aqui já há alguns vídeos, muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe a todos nós. Hoje, reflexão dominical da Palavra de Deus, 26º domingo do tempo comum. Lembrando, estamos no ano C e já quase finalizando também, né? Como voa, não? Hoje, dia 28 de setembro, finalizando também o mês da Bíblia, e lembrando que no dia 30 celebramos São Jerônimo, um dos principais primeiro praticamente tradutor da Bíblia para o latim, uma das principais línguas que hoje a igreja utiliza, principalmente uma língua que não se altera. Mas isto não é questão para hoje. Hoje, Dia da Bíblia e Dia Mundial do Migrante e Refugiado. Se encerrando então neste domingo o mês da Bíblia, já no próximo domingo já entramos no mês das missões. O mês missionário, que é o mês de outubro. E mês da nossa mãe, nossa protetora do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, a Virgem Maria, sobre o título invocado de Nossa Senhora Aparecida. Meus caros, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A idolatria ao dinheiro torna as pessoas cegas diante do Senhor e insensíveis às necessidades dos mais sofredores. A liturgia mostra ser inaceitável que, enquanto alguns desfrutam a vida com fartura, outros, filhos e filhas de Deus, precisam revirar lixos para encontrar sobras que enganam a fome. Iluminados pela palavra da vida, neste dia da Bíblia, saibamos viver o dom da justiça e da partilha. Meus caros, durante todo o tempo somos convidados à Igreja, principalmente como a maior instituição de caridade do mundo, não é só do Brasil, é do mundo, maior instituição de caridade, mas não nos esqueçamos que o principal ponto é o anúncio da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e da busca pela salvação, pela busca da vida eterna. A igreja, sim, em parte, ela é uma obra de amor de Deus, ela é a obra de caridade, de amor, mas não nos esqueçamos que a nossa principal missão enquanto igreja é anunciar a pessoa de nosso Senhor. Então, com atenção, vamos fazer a oração e logo vamos fazer as leituras. Oremos. Ó Deus, dai sempre aos oprimidos um lugar no reino e deixais de fora os opressores, que não ouvem aqueles que enviais. Fazei que estejamos prontos para acolher vossa palavra e crer em Cristo, que vive ressuscitado e nos espera em seu reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, com atenção, vamos para a leitura da palavra. Meus caros, retornando, bom, a liturgia, durante muito tempo, às vezes a pessoa fala, mas de novo, falando sobre o dinheiro?
De novo, falando sobre a idolatria ao dinheiro? Sobre a ganância? Mas por que isso? Meus caros, eu não deixo de esquecer que no dia 14 celebramos a exaltação da Santa Cruz, lembrando da entrega de Cristo por nós, o preço que Cristo pagou por nós. Domingo passado, lembrávamos do cuidado a não deixar o dinheiro a subir a cabeça e acabamos nos tornando insensíveis em questão à busca do reino de Deus. E principalmente lembrávamos de nossos governantes, os políticos, né? Que infelizmente precisam muito escutar a palavra. Mas, meus caros, para este domingo, não só este, mas todos, porque Jesus sempre nos convida à humildade, ao amor, à caridade e à entrega aos irmãos e irmãs. Mas muito mais no 26º domingo, hoje no qual lembramos do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, aquelas pessoas que muitas vezes têm que sair de suas terras porque sofrem perseguições, sejam elas religiosas, políticas, culturais e assim por diante. Então, lembremos disso, porque Jesus sempre acolhe aqueles que são pequenos, aqueles que são simples. Mas, como eu disse no início, a igreja, sim, obra de caridade e de amor. Isso é uma parte da igreja. Mas a maior parte é o anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo e da busca da salvação, pela conversão. E a liturgia é sempre bem clara, aonde nos convida à conversão. E vamos juntos acompanhar, como na primeira leitura da profecia de Amós, no qual: ai de vós que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim. E assim por diante. Não vou continuar esta parte. Você pode ler. E não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Por quê? Primeiramente, entendendo o contexto desta palavra, dos que vivem em Sião, a cidade de Jerusalém, a Samaria, eram locais de altíssimo nível, assim dito, né? Seriam aqueles grandes bairros que existem nas cidades. Eu cito Tangará da Serra com o Parque das Mansões, porque são só mansões. E o próprio nome já diz, então são só gente do alto dinheiro, do alto escalão, que tem estas moradias lá. Mas por quê? Eles que dormem em camas de marfim, material muito caro. Ainda hoje, marfim é caro. Por quê? Eles que vivem despreocupados em suas casas, em suas mansões, castelos, em suas camas. Comem do bom e do melhor. Não se preocupam com mais nada, só consigo mesmo. Não se preocupam com o próximo e nem se preocupam com o final da sua vida. Na segunda leitura, e logo serei mais breve, né? Tu que és um homem de Deus, tu que és uma mulher de Deus, um filho, uma filha de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. Conquista a vida eterna, nobre profissão diante de fé. Guarda o teu mandato íntegro e sem mancha. A Jesus
toda honra, toda glória, todo poder. Meus caros, se você entender, você percebe. Ai de vós, que não se preocupam nem com a sua salvação e nem com quem necessita. Porque se tu és de Deus, tu se preocupa com com o final da tua vida. Tu se preocupa com a tua salvação. Tu se preocupa com o teu irmão. E vai ser muito claro o testemunho no Evangelho, segundo Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Então ali havia um rico, um homem muito rico, que se vestia totalmente bem, e um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, faminto, aonde até os animais lambiam suas feridas. E quando os dois morreram, Lázaro, o pobre, foi levado pelos anjos. Os anjos o levaram para junto de Abraão. E o rico morreu e foi enterrado. Você entende, né? Enterrado. 7 palmos abaixo da terra. No meio dos tormentos, ele acordou. O rico, tá? Então, olhando um tanto distante, diante de um abismo enorme, olha ali Abraão e Lázaro. E olha a ousadia! Pai Abraão, tende piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Tentei ser irônico, né? Não tenho paciência com isso. E Abraão vai dizer assim: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não conseguiria passar, nem daí para cá e nem daqui para aí. Estou resumindo, né? Então ele pede que Abraão mande Lázaro para avisar seus irmãos, os irmãos do rico, para que eles se convertam. Mas Moisés respondeu: eles têm Abraão, perdão. Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Então, que eles escutem Moisés e os profetas. E o rico insistiu que eles não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente se converterão. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles nem acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por que isso? Porque, principalmente, e eu já disse isso anteriormente, mas retorno novamente, porque o principal da nossa busca é que todos nós, no final desta vida terrena, encontremos a salvação. Mas, infelizmente, a preocupação com as coisas deste mundo é muito maior. A preocupação em viver bem neste mundo é muito maior do que a preocupação de viver bem na eternidade. Eu disse isso anteriormente, mas digo novamente, repito, se precisar 1000 vezes. É melhor sofrermos o tempo dessa terra e na nossa morte
ganharmos as alegrias da vida eterna. Não sei quanto tempo passaremos nessa terra. Vamos chutar 100 anos. Muito, né? Uns 80? Mas o tempo que passarmos nesta terra, na vida terrena. Será que passarmos 80 anos aqui é a mesma coisa que passar toda a eternidade no céu ou no inferno? Então por isso que eu digo, eu prefiro sofrer nesta terra e às vezes até ter que passar pelo purgatório, para que no final da vida eu possa contemplar a toda a eternidade o céu e as graças de Deus. E é muito claro quando ele disse: conquiste a vida eterna. Conquiste. Não fique preso, achando que só porque... Perdão, quase que eu falei uma blasfêmia. Mas não ache, porque Cristo foi lá e morreu por você, que já está tudo ok, já está pago tudo lá no céu e você já pode simplesmente entrar lá. Perdão. A porta estava trancada, fechada, bloqueada. Mas pela morte de cruz de Cristo, onde Cristo morre na cruz por nós, ele libera aquela porta. Só que cabe a nós podermos atravessá-la. Imagine uma porta e tinha uma pedra enorme nela, um caminho, né? E uma pedra enorme na frente dela. Cristo, morrendo na cruz por nós, tirou aquela pedra. Mas cabe ainda a nós termos a possibilidade de abrir essa porta e passar. Pense nisso. Se você, como dito na segunda leitura, tu que és, ali diz um homem de Deus, mas a gente sabe que ele sempre se refere a todos nós, filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas, homem e mulher. Não invente moda. Foge das coisas perversas. Foge do pecado. Não estou interpretando, né? Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. Não ache que mansidão é idiotice. Não ache que humildade é você ser um cachorrinho de algumas pessoas. Por isso que diz firmeza. Não é porque você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa mansa, que você vai ser atropelado. Você vai ajudar quem necessita. Você vai buscar converter a si e a todos. Mas eu digo, não fique preso, porque muita gente fica preso, às vezes, só na caridade. E outros ficam presos só na conversão. Não em si a conversão, né? Mas só se preocupam assim de estar ali na igreja. Os dois são necessários. A caridade ajuda quem necessita, mas também e principalmente a conversão. Fazendo um, é possível alcançar o outro. Porque muitas vezes, ao olharmos aquele que necessita, vamos nos converter de alma e coração. E lembre-se, fuja, busque evitar o pecado. Busque na força que o Senhor te dá lutar contra as tentações deste mundo. E saiba,
não ache, porque certos líderes religiosos de igrejas desviadas, perdidas, que você vai poder viver do bom e do melhor nessa terra. Não ache que Deus está te abençoando só na hora que você está ganhando dinheiro. Deus já está te abençoando na hora que você está vivo, na hora que você está assistindo aqui, na hora que eu estou aqui falando para você. E digo, a conversão não é só para você, mas é para mim também. Eu digo não só para você, mas para mim também. Então vamos prestar atenção. Não ache que tudo vai ser bom nessa terra, porque não é. Infelizmente não é. O dia em que você vai estar na alegria eterna, na vida eterna, é no céu e não aqui. E não é no inferno. Então fazei todo o possível para que, se você não conseguir ir direto para o céu, que você passe pelo purgatório. Passe ali, não interessa. 100 anos. Tem que passar a minha vida que eu vivi na terra no purgatório. Maravilha! Contanto que você passe pelo purgatório e possa, no final de tudo isso, na eternidade, para sempre, contemplar a face divina de Deus e viver na maior alegria. E como dito, se nem os profetas, se nem os apóstolos, se nem os bispos, padres e papas e grandes pregadores que já surgiram e que surgem, que existem e que existirão, não escutaram, imagina se até aquele que ressuscitou, eles não acreditaram. Meu Deus, que medo eu tenho. Se a pessoa não creu, não sei nem como se fala a palavra correta. Se ela não acreditou, nem quando Cristo ressuscitou e se entregou por nós, quando ele se fez amor, se entregou totalmente, e hoje temos a Eucaristia, a presença real de Cristo, a pessoa não acreditou. Mesmo diante de tantos milagres eucarísticos, marianos, e assim por diante, a pessoa não acreditou. Imagina se ela vai escutar eu, você, um padre, um bispo, o papa, um grande santo, pregador. Eu tenho medo. Me preocupo com pessoas que estão cegas de acreditar que nesta vida tudo tem que ser bom. Tudo. Sinto lhe informar que doença não é bom. Trabalhar, infelizmente, não é bom. Sinto lhe informar. Não é bom. A gente sofre, a gente se estressa. Sabe? Preocupante. Então, como eu disse, sejamos caridosos, busquemos caridade, mas não nos esqueçamos da nossa conversão. Rezemos pela nossa conversão, pela minha, pela sua e de todos os nossos irmãos, sejam eles de nossa fé ou de outras fé, para que a todos busquem a Cristo. E uma coisa que eu achei muito interessante, muitos dizem, todas as religiões são iguais. Mentira! Primeiramente, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica, em comunhão com o Santo Padre, segue o Evangelho de Cristo, buscando a caridade e buscando anunciar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e anunciando a todos o reino de Deus e convidando a todos à conversão. E só na Igreja Católica que há Jesus Cristo verdadeiramente presente, vivo, na Eucaristia. Presente de amor, na Santa Eucaristia, na Santa Missa.
E aquela pastora que disse que a missa não é santa, lave sua boca. Lave. Por favor. Peço. E há também um padre que disse que existe uma santa trans. Por favor, busque a conversão. Porque não existe essa história de santa trans. Então, no próximo mês, mês das missões, não nos esqueçamos disto. E rezemos pelos migrantes e refugiados. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que sobre nós recaia e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor e demos graças a Deus. A todos um abençoado domingo e uma ótima semana. Lembrando, domingo com missa, semana com graça. Se você não pode ir à missa, busque uma celebração da palavra. Que eu acredito, muitas comunidades, isso é fato, realidade, muitas comunidades no Brasil sobrevivem da celebração da palavra. De Jesus Cristo pregado na palavra e entregue pelas mãos de um ministro ou ministra ou de diácono, entregue pela mão deles, Jesus, a quem está pronto realmente para receber Jesus na Eucaristia. A todos uma abençoada semana. Lembrando, segunda-feira, amanhã, dia de São Miguel Arcanjo, São Rafael, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Que eles possam interceder por nós, que nossa Mãe do Céu nos abençoe e nos proteja. E até o próximo. Wypierdalać! Sayonara! Wypierdalać! Całe życie mi kosztą życie zmarnowało. Wypierdalać to powiedziałem. Po policja jedzie. Dzwon na policję, na WSW, do Poznania. Może by dzwonił wszędzie. Uderzył księdza? Nie uderzył. Wypierdalać. Niech pani nagrywa. Uczyłem się wszystkiego. Co? Chyba ty, ten co znamiotny. Kto to jest? Mnie nie znacie go. Eu falo aqui bem claro, não tenho medo de falar isso. Como é que um país como o Brasil, que se diz católico, que se diz devoto de Nossa Senhora Aparecida, aparece um homem aí dizendo que é bispo e faz uma live por dia com 1 milhão de pessoas assistindo? Um homem chamado Bruno Leonardo. Estou criticando ele não, estou falando para os católicos. Ele é protestante, ele faz o que ele quiser. Mas tem muita gente que vem para a fila da comunhão e no outro dia está assistindo. Bispo Bruno Leonardo. Para nós, ele não é bispo. Porque ele não é católico. Ah, padre, mas ele tem umas palavras muito ungidas.
Tem muito missionário católico pregando a verdade e você não assiste, porque você quer uma pregação que fala de glória, que fala de riqueza, que fala de prosperidade, que fala de vitória. Você não quer saber da cruz, você não quer saber da penitência, você não quer saber da oração. Você é o interesseiro que só quer de Deus os milagres, que só quer de Deus a cura. E é por isso que pode aparecer aí qualquer pessoa. Eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou não sei o quê, prometendo tudo e o povo católico vai atrás. E depois, oh minha Nossa Senhora, abençoa a minha família. Vai pedir aos teus profetas da internet? Vai pedir aos teus profetas da internet? I am lost. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Aqui dentro o amor nos entretém, e lá fora o dia eterno vem. Finalmente nós seremos e teremos tudo em comum. Eu cumpro a ordem do meu coração. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar.